Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos e hoje aqui no App Física a gente vai ver mais uma dica para você, uma dica na parte de eletricidade que não podemos ignorar. É um assunto extremamente importante para qualquer vestibular do país, ainda mais se tratando da parte mais técnica. A gente vai falar de uma das leis mais técnicas da eletricidade, embora seja na parte mais fundamental. A gente está falando aqui particularmente da segunda lei de Ohm. Agora, a questão é, Marcos, me lembra aqui rapidinho qual é a primeira lei de Ohm. Primeiro, quando a gente fala de leis de Ohm, né, a gente precisa lembrar que o elemento base dessas leis é o resistor, né? Então vamos colocar aqui um resistor, lembrar desse pontinho aqui à esquerda, ó. Esse pontinho à esquerda aqui é um potencial, é um nó. O nó é um potencial elétrico, à direita outro potencial elétrico, outro nó, e aí potencial de um lado, potencial do outro, entre eles diferença de potencial. Se tem DDP, você gera uma corrente que quando flui atingindo a resistência do resistor, há uma colisão entre os elétrons e as partículas formadoras do próprio resistor. Essa colisão vai liberando energia sob a forma de calor através de um fenômeno chamado de efeito Joule. É literalmente isso que o resistor faz. Converte energia elétrica em energia térmica. E a primeira lei, ela é estabelecida da seguinte forma. Nós sabemos que U é igual a R vezes I. A DDP é a relação direta entre a resistência do resistor e a corrente. Lembrando que quando a resistência é constante, nós temos DDP e corrente diretamente proporcionais. Lembre que a relação de proporcionalidade estabelecida na primeira lei serve apenas para quando a resistência é constante. Bom, só que o próprio Ohm, fazendo análise funcional, né, estrutural do próprio resistor em função da sua característica principal, que é o efeito Joule, converter energia elétrica em térmica, ele percebeu algumas oscilações. Por exemplo, ele pegava um fio de cobre, ligava os seus pontos numa DDP, fluía uma corrente e produzia um efeito Joule. Tá bom, beleza. Uma DDP de 10 volts ali, por exemplo, aí a corrente fluía, havia colisão dos elétrons e das partículas, liberava energia por efeito Joule. Tá bom. Só que ele tirou o fio de cobre e colocou um fio de prata. Quando ele tirou o cobre e colocou a prata, a mesma DDP, flui corrente, o efeito Joule ficou diferente. O efeito Joule era um pouco menos intenso. Aí ele disse, deve ser uma exceção. Aí ele pegou um filamento, outro filamento pode ter sido de tungstênio, por exemplo, colocou ali, o efeito Joule diferente. Ouro, diferente. Níquel, diferente. Que diabo é isso? A grande questão é que ele percebeu que o material que se compõe um resistor influencia no efeito Joule, ou seja, influencia no valor real da resistência. Até então ele entendia a resistência sendo influenciada por fatores externos ao material, DDP e corrente. E agora ele percebe que tem elementos internos no material que influenciam sobre isso, e esses elementos são caracterizados através da fiação. Então, quando você olhar para um resistor, a gente lembra que o resistor, um mísero fio, tem resistência. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, eu tenho um potencial de um lado, do outro, diferença de potencial, flui uma corrente aí, tranquilo. Só que a questão é, quais são os elementos que estão influenciando esse material internamente? São três. O material de que é feito esse fio, nós chamamos essa propriedade característica do material de resistividade do condutor, é a característica de resistência do próprio material. Outros elementos que também influenciam são as dimensões, o comprimento do fio, a área do fio. Pense o seguinte, se eu tenho 5 centímetros de fio, vai ter colisão e efeito Joule. Mas se for 1 metro de fio, eu vou ter muito mais colisões e muito mais efeito Joule. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência, maior o efeito Joule. Outro fator que influencia, além do comprimento, é a área de seção transversal do condutor. Essa área de seção transversal, essa área de passagem dos elétrons, quanto maior a área, maior a passagem de elétrons.
menor a resistência. Se eu estou fluindo mais, eu estou resistindo menos. Se eu estou conduzindo mais elétrons, eu estou resistindo menos. Menor resistência, menor efeito Joule. Então, a área e a resistência são inversamente proporcionais. Então, perceba, 3 influências na constituição do resistor. O material de que é feito o componente, a resistividade, o comprimento que ele tem e a área de passagem contida nesse material. Ou seja, aqui a gente estabelece, né, que a resistência de um condutor depende do seu comprimento, da sua área de seção transversal e das características físico-químicas, ou seja, da resistividade do componente. Então, a gente tem que olhar para uma fiação pensando nessas 3 coisas, tá? Na área, no comprimento e na resistividade, que é representado por essa letrinha aqui, que nós chamamos geralmente de Rho, né? E como é que a gente estabelece isso? Lembra? Quanto mais comprimento, mais resistência, mais colisões, mais efeito Joule. Quanto mais área, maior a passagem de elétrons, menor a resistência. Se eu estou passando muito elétron, eu estou resistindo pouco. Se eu estou conduzindo muitos elétrons, estou resistindo pouco à passagem deles. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, mas, ao mesmo tempo, inversamente proporcional à área. O que significa que, tirou proporção, escreveu igualdade, você adota uma constante, e essa constante do material é chamada de resistividade. Ou seja, segundo a lei de Ohm, essa formulazinha aqui, R é Rho vezes L sobre A, R igual a ρLA, onde resistência dada em Ohm, comprimento em metro, área em metros quadrados e a resistividade em Ohm vezes metros. O problema é que muitas vezes a gente só foca na fórmula. Primeira lei URI, segunda lei R é ρLA. Olha, foque num conceito fundamental aqui. A segunda parte de descoberta de Ohm é uma parte que ela faz referência direta, dinâmica, concreta a uma particularidade, que é o material. E o material carrega essa perspectiva. Existem materiais que são bons condutores, outros maus condutores. O que seria um bom condutor? Pensa comigo. Bom condutor flui muita carga, muita condutibilidade, pouca resistividade. Bom condutor é quem resiste pouco, passam muitos elétrons, fluem muitas cargas, pouca resistividade, baixa resistência, pouco efeito Joule produzido. Esse é o bom condutor. Ouro e prata são, assim, bons condutores. Então, significa que ouro e prata têm baixa resistividade. E os elementos que são maus condutores? Maus condutores são aqueles elementos que têm alta capacidade de resistir, né? Se ele é mau condutor, conduz pouca carga, conduz pouca corrente, resiste muito à passagem de elétrons, então eles têm alta resistividade, né? Existem materiais que são construídos para ter alta resistividade. Por exemplo, tem uma liga na resistência do chuveiro da sua casa para tornar ele com alta resistividade. Para quê? Produzir alta resistência e muito efeito Joule. Essa composição normalmente é feita com maus condutores. Ou então o chuveiro, a liga que forma a resistência do chuveiro é com maus condutores? É sim. Caramba, pois é, porque o objetivo não é conduzir, é ter o máximo de colisões possível para que você produza muito efeito Joule, um alto grau de aquecimento, que é reforçado, né, canalizado pela potência. E isso a gente vai ver num outro momento. O que acontece? A gente não pode esquecer que a baixa resistividade é para o bom condutor. Resiste muito, resiste pouco, conduz muito. Quem tem baixa capacidade de resistir tem alta capacidade de conduzir, alta condutividade ou alta condutibilidade. Então, quem tem baixa resistividade é bom condutor. Quem tem alta resistividade, resiste muito à passagem dos elétrons, é um mau condutor. Resiste muito, conduz pouco. E existe um carinha que você já ouviu falar muitas vezes, que é o supercondutor. Poxa, se o bom condutor tem baixa resistividade, o supercondutor tem uma resistividade tão pequena que ela se aproxima de zero. Ela tende a zero e essa é a natureza do supercondutor. Poxa, Marcos, isso é explorado numa prova?
Claro que é. A nossa app dica de hoje tem base nesse tipo de ideia, porque muitas vezes eu percebo que quando alguém cobra a fórmula, você se sai muito bem. A grande questão é como nós nos sairemos quando encontrarmos algo desse tipo. Olha só essa contextualização. O cara diz assim: a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, veja que a condutividade é o inverso da resistividade, caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e a área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... Gente, note alguns detalhes e é importante que eu abra essa ideia aqui para você. É o seguinte, é fundamental que a gente pense uma coisa. Ele fala assim para mim, R é igual a ρ LA. Por que eu entrei nesse mérito? Porque ele fala de comprimento, área, material, de condutividade do material. Mas ele fala assim, ó, mantendo-se as mesmas dimensões. Se eu mantenho o mesmo comprimento e a mesma área, que são as mesmas dimensões, são constantes, eu estou só reforçando a ideia de que a resistência e a resistividade são proporcionais. Então, quem tiver maior resistividade vai ter maior resistência. Só que tem um perigo aqui. A tabela é uma tabela de condutividade. E vamos lembrar que conduzir muito é resistir pouco. Resistir muito é conduzir pouco. E ele pergunta na questão o seguinte: ele quer o fio que apresenta a menor resistência. Pensemos. Para que ele tenha a menor resistência, ele tem que ter a menor resistividade. Já que R e ρ são proporcionais, menor resistência, menor resistividade. Ora, para que você tenha a menor resistividade, você tem que ter a maior condutividade, porque eles são processos inversos, são conceitos opostos. Então, menos resistência implica em menos resistividade. Menor resistividade é maior condutividade. Então, é importante a gente entender justamente isso. Então, quem é desses elementos que tem a maior condutividade? É justamente, observe os coeficientes, 34,2, 61,7, 10,2, 62,5, 18,8. Dentre eles, o de maior condutividade é a prata. Prata, maior condutividade, prata, menor resistividade. Menor resistividade implica na menor resistência. Portanto, letra E, prata. É importante a gente observar que aqui o processo interpretativo, a dinâmica conceitual, ela é muito mais poderosa. Então lembre, resistir muito, conduzir pouco, maior resistividade, menor condutividade, porque são processos de interpretação inversa. Um abraço, gente. Espero encontrar vocês nas nossas próximas app dicas. Acompanhe o canal e até a próxima. Tchau.